Olá, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro de estudos do Livro dos Espíritos do Centro Espírita Ibirajara, nossas reuniões de sexta-feira. Vou começar então a reunião da noite com uma leitura da página do livro Vida Feliz. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício, a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina os pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se, de início, fracassares. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo aos mentores amigos da Casa de Ibirajara muita proteção, muita orientação, muita inspiração para o estudo da noite, para que todos possamos estar conectados e conseguirmos nos sentir como que dentro da Casa de Ibirajara. Cada um nos seus lares, mas evocando aquelas doces vibrações que nós temos na nossa casa física, certos de que o nosso encontro será em breve, se Deus quiser. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, o nosso estudo, ele está dando seguimento ali à parte primeira do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Foi estudado já os dois primeiros capítulos, isso. A gente vai dar início agora ao capítulo 3º. Já foi falado de Deus e dos elementos gerais do universo. Então agora, o nosso estudo que a gente vai dar início é o capítulo 3, que fala da criação. E o ponto do nosso estudo da noite de hoje é a formação dos mundos. Aqui no Livro dos Espíritos, o Kardec começa, né, o item da formação dos mundos com um pequeno texto, que ele diz o seguinte: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Ou seja, toda a nossa realidade objetiva, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista espiritual, né? Que ele coloca aqui dos mundos que nós vemos e que não vemos, podendo também se referir aos planetas que a gente consegue observar a olho nu, as estrelas, como aquelas que a gente também não consegue observar. Então, as primeiras perguntas aqui, elas vão fazer menção à questão sobre a origem do universo. Né? A ciência, ela nos aponta como a teoria mais aceita, né, da origem do universo, chamada teoria do Big Bang. Né? Mas existem também pelo menos outras 5 teorias sobre a origem do universo, né? Além da do Big Bang. A teoria da gravidade quântica em loop, que é baseada na teoria da relatividade e da gravidade quântica. A teoria M, que se baseia na relatividade geral, na ideia de mecânica quântica. A ideia da seleção natural cosmológica. Segundo a seleção natural cosmológica, a origem do universo seria uma extensão da teoria de Darwin. E a teoria do universo oscilante. Então, são outras 4, na verdade. São 5 teorias que, basicamente, a ciência descreve. Mas a teoria do Big Bang é a teoria mais aceita, é a teoria que
atualmente a ciência é, debate mais, né? Como provável ainda que haja algumas discussões a respeito de implicações conceituais, né? A gente precisa sempre ter em mente, inclusive, que a gente está falando de fenômenos que a gente só consegue deduzir, né? Porque a gente não tem como voltar no tempo e observar como que essas coisas efetivamente aconteceram. A gente observa os sinais. E a teoria do Big Bang, ela se deu mais ou menos nesse sentido. Os cientistas que a conceberam perceberam que o universo estava em expansão, que as galáxias no universo, galáxias que são organizações, né, do espaço que abrigam cerca de 200 milhões de estrelas, elas estão se expandindo no universo, né? E inclusive o Hubble, que é o cientista que deu origem, o nome dele deu origem ao telescópio que a NASA utiliza para a maioria das observações espaciais, ele fez a descoberta de que quanto mais distantes as galáxias, como se fosse assim, na borda do universo as galáxias estão, se é que a gente pode dizer isso, mais rápidas elas se distanciam, né? Então, o raciocínio foi pelo inverso. Se elas estão se distanciando, é sinal de que em algum momento elas estiveram muito próximas. Então, assim, regredindo, eles chegaram à ideia do Big Bang, né? Que é a ideia de que todo o universo surgiu de uma matéria elementar muito densa, com uma alta temperatura e uma alta pressão, que num dado momento se expandiu e liberou uma energia brutal que deu origem a todo o universo que a gente conhece. Então, há uma estimativa de que esse Big Bang teria ocorrido há cerca de 13,8 bilhões, ou 13,4, não me lembro, teria que checar aqui novamente, mas mais ou menos isso, há 13 bilhões de anos atrás, teria surgido, teria ocorrido esse fenômeno do Big Bang, e dando origem então ao universo. Voltando aqui ao livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam, o Kardec então pergunta para os Espíritos: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode. Aí respondem os espíritos: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. O universo não se auto-criou, né? Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui é que, na verdade, Deus precede a criação do universo, porque Deus criou o universo. Diz-nos a. Perdão. Kardec então faz um comentário embaixo. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Porque, obviamente, que a ciência materialista ela vai dizer que isso tudo é obra do acaso, né? Ninguém sabe o que existia antes do Big Bang. O que eles conseguem elucubrar, na verdade, é que o próprio Big Bang teria dado origem à noção de tempo, que não faz muito sentido você falar em antes do Big Bang, porque essa é uma noção de antes e depois que a gente só consegue criar estando no universo. Então, tem pessoas que concebem, na verdade, Deus como essa figura que está fora do tempo, né? Que, portanto, que eu acho muito, casa muito com essa noção doutrinária de que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, é a causa que não tem causa, Deus sempre existiu. O universo é uma criação dele, né? Então, prossegue Kardec, indagando os espíritos. Como Deus criou o universo? Aí a resposta.
Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor esse elemento, essa vontade onipotente do que essas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, o que os espíritos estão falando aqui, mais ou menos, é um bastidores desse Big Bang, né? Os espíritos somos uma doutrina que acredita na existência de Deus. Então, a gente precisa entender como que esse sistema de crenças concebe os fenômenos que nós conseguimos observar e que a ciência materialista que nós temos consegue observar. Que também essa ciência ela tem um contributo muito importante no nosso entendimento e conhecimento das coisas, né? A gente tem que sempre lembrar que Kardec era um cientista, que Kardec tinha uma preocupação com a ciência, com a validação da ciência, com a validação pelo método científico, chegando a colocar, inclusive, que se em algum momento o espiritismo contrariasse a ciência, que nós ficássemos com a ciência e não com o espiritismo, que a ciência, o espiritismo tem que acompanhar sempre a ciência. Tá? Então, na interpretação espírita desse fenômeno do Big Bang, da criação do universo, ou seja lá como o universo foi criado, houve um elemento de vontade divina, né? O que também nos leva a acreditar que, na verdade, todo o universo que existe hoje em dia, a realidade que nós vivemos, que nós temos, ela é uma realidade que expressa a vontade de Deus, né? Muito embora sejamos simples e ignorantes ainda sobre a nossa real natureza, enquanto filhos dessa divindade, desse Deus, ainda nos debatamos com questões filosóficas como o mal e a existência do mal no mundo e nas coisas, né? Então, apesar da nossa pequenez, né, Deus existe e é a vontade dele que impera em toda a sua criação. Daí agora os espíritos passam para perguntas sobre efetivamente a criação do mundo, né? Foram duas perguntas sobre a criação do universo e aí as próximas perguntas serão sobre a criação dos mundos, porque lembrando sempre que nos princípios básicos da doutrina espírita, inclusive, está a pluralidade dos mundos habitados, que pode ser interpretado tanto quanto as diversas colônias espirituais e mundos astrais que existem além da Terra, como também a possibilidade de haver a evolução anímica, né, do espírito, da centelha divina, em vários planetas da criação, nas galáxias, enfim. É muita pretensão a gente achar que só existe vida no planeta Terra como a gente conhece, né? Então, vida inteligente em moldes semelhantes, talvez, ou não, mas tudo leva a crer que haja uma semelhança. A gente pode então dizer que a doutrina espírita então entende pela existência de vida em outros planetas e que outros mundos então são formados e assim como o planeta Terra teve o seu momento de formação. Então a pergunta 39 diz respeito a isso. Pergunta 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Pergunta Kardec. Ao que os espíritos respondem: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Isso que está sendo dito aqui a respeito da condensação da matéria disseminada no espaço
ela está de acordo com o que a ciência, não sei se na época de Kardec, eu não me aprofundei o estudo nesse nível, mas a ideia de matéria condensada, ela lembra muito a noção de Einstein da teoria da relatividade e da teoria de que matéria é energia condensada, né? O universo se manifesta em formas de energia de determinadas, de variadas formas, e a matéria, então, é uma condensação de energia. Então, tem uma semelhança aí com o que o Einstein vai dizer alguns anos depois, né? O que a gente pode dizer sobre o planeta Terra, né? Sobre a formação do planeta Terra? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, traz algumas informações importantes, esclarecedoras a esse respeito, né? Ele presta um respeito muito grande aos cientistas que estudam esse assunto, que aprofundam esse tema, mas lança ali algumas noções de como que isso também ocorreu do ponto de vista espiritual. Então, ele coloca que existe no sistema solar a comunidade dos espíritos puros. É como se fosse uma comunidade de Jesus e outros espíritos da mesma envergadura que cuidam, né, do sistema solar e das galáxias, enfim, para que tudo ocorra de acordo com os desígnios de Deus, né? E essa comunidade dos espíritos puros, ela se reuniu nas imediações da Terra em duas ocasiões, pelo menos, né? Até onde a gente tem notícia, até a publicação do livro. Existem algumas elucubrações de pelo menos uma outra reunião, num momento em que o homem consegue lançar um foguete, né, uma nave espacial para a Lua. Existe algumas pessoas que sustentam que haveria ocorrido uma outra reunião para debater justamente o papel da Terra no sistema solar a partir do momento em que já estava se lançando a uma corrida espacial e as implicações que isso poderia ter. Então faz sentido, né, que tenha havido também essa reunião nesse momento. Mas no A Caminho da Luz, o Emmanuel fala de dois momentos. O primeiro momento é quando a planeta Terra se forma. A ciência, ela explica que o planeta Terra provavelmente se formou num grande choque entre duas galáxias que originou o Sistema Solar. Então, a origem do planeta Terra é junto com o Sistema Solar há aproximadamente 4 bilhões de anos, quase que um terço da existência do universo, né? O universo teve 13 bilhões aproximadamente de anos, 13,8 eu acho, a Terra 4 bilhões aproximadamente. Então, há 4 bilhões de anos a Terra foi formada e passou por várias daquelas transformações. Então, a idade aproximada do planeta Terra é de 4 bilhões de anos, né? Então, é isso. A ciência também explica exatamente isso que os espíritos estão dizendo. Tudo que a esse respeito se pode dizer e poder compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, houve essa colisão entre essas duas galáxias, formou-se o sistema solar e uma nebulosa, uma formação de diversos poeiras astrais, se juntou, se fundiu e ali foi gerando o planeta Terra. Então, o Emmanuel coloca que nesse momento a comunidade dos espíritos puros se reuniram e Jesus presidiu esse processo, né? O nosso governador planetário ele já era espírito perfeito há 4 bilhões de anos atrás e presidiu então a formação desse planeta, né? A gente não consegue nem imaginar nós, espíritos que somos, com a nossa noção limitada do que é ser espírito, a gente não consegue nem imaginar o que é ser
um espírito da ordem de Jesus que consegue formar um planeta. Eu consigo mal dar conta da minha casa, mas Jesus conseguiu construir um planeta. Então, nesse momento, e a outra reunião que esses espíritos teriam realizado seriam do momento em que Jesus reencarna na Terra, para decidir, na verdade, a reencarnação de Jesus. Então, nessa primeira reunião, então, ficou-se decidido sobre a formação do planeta Terra e Jesus, então, presidiu essa formação do planeta. Pergunta 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? A resposta dos espíritos. Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos. Acredito eu que ele esteja fazendo referência aí à ideia de sorte ou azar, que talvez os cometas, que algumas pessoas acreditavam que alguns cometas traziam. Então, ele está falando que, na verdade, a influência, o cometa, que eles estão dizendo aqui, na verdade, que o cometa, talvez ele seja um início de formação de um planeta, mas talvez não. Mas o que não é certo acreditar sobre os cometas é que eles influenciam para o bem e para o mal alguma coisa. Que eles podem gerar, sim, alguns fenômenos físicos, mas que eles não têm esse poder, entre aspas, mágico. Pergunta 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? A resposta, então, dos espíritos: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, lei de destruição, lei de destruição, lei de criação. No universo, tudo se transforma, como diria Lavoisier, ou tudo flui, aquela ideia do Heráclito também da antiguidade. A gente às vezes tende a ficar muito apegado no nosso planetinha lindo, mas em algum momento nosso planetinha lindo, preveem os cientistas, será engolido pelo Sol, O Sol provavelmente vai voltar, vai se expandir, vai engolir todos os planetas do sistema solar, vai apagar e vai morrer. E provavelmente vai dar origem a um buraco negro, e sabe lá o que acontece depois, Ninguém sabe o que tem dentro do buraco negro, Uma formação de uma gravidade intensa que, inclusive, exerce um poder sobre a luz. Nem a luz consegue penetrar, A luz é atraída por essa gravidade. Pergunta 42 e última pergunta do nosso estudo. Poder-se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Então, hoje em dia, com a ciência de hoje, a gente já consegue mais ou menos fazer essa previsão. A gente tem elementos químicos que eliminam radiação e você tem a meia-vida, você consegue ir estimando. É assim que se conseguiu mais ou menos estimar a origem, a ideia do Big Bang, o tempo de duração do Big Bang. Já existem cálculos um pouco precisos nesse sentido. Então, da mesma forma, também a gente consegue fazer essa estimativa muito aproximada do que seria a idade do planeta Terra, 4 bilhões mais ou menos. E aí o espírito respondeu: nada posso te dizer a respeito, porque só o Criador sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então, eles estão aqui colocando a sua ignorância, porque muito provavelmente também não era o momento de trazer aquela informação, assim, deixando ao homem a construção do seu próprio conhecimento. Isso é relativamente comum no ponto de vista espiritual. Você imagina as coisas todas que Jesus
na sua estatura espiritual, conhecia quando encarnou e não poderia dizer, porque ninguém sequer conseguiria entender o que ele teria para dizer. Então, nada te posso dizer a respeito, foram muito honestos, porque só o Criador sabe. Na minúcia, de fato, né, por exemplo, o acelerador de partículas lá da Suíça, ele conseguiu recriar o Big Bang, mas, na verdade, os cientistas, eles conseguiram entender que, na verdade, eles conseguiram criar o que ocorreu 1 trilionésimo de segundo depois do Big Bang, não exatamente o Big Bang, né? Então, assim, a nossa ciência ela vai, obviamente, se aproximando cada vez mais desse conhecimento, mas, de certa forma, a minúcia, a intimidade, o que é mistério, né? A ciência, dizem os cientistas, os próprios cientistas, ela tem mais uma preocupação de explicar o como do que de explicar o porquê, né? O porquê seria mais uma indagação filosófica do que propriamente científica. Então, são mais ou menos essas as reflexões. Me perdoa que, desde já, qualquer imprecisão, né? Foi um estudo que eu pude fazer superficial sobre o tema, mas eu acho que é um tema muito interessante a gente refletir sobre a grandeza do universo, não do ponto de vista da solidão, não do ponto de vista da desolação, mas de entender que eu estive no Big Bang, né? Cada moléculazinha minha teve a sua origem no Big Bang, na vontade de Deus, né? E que nós estamos aqui para sermos a sua vontade. Ainda estamos na ignorância, ainda estamos errando, ainda estamos praticando muito mal, mas estamos tentando, né? Sempre evoluir e crescer. Então, obrigado pela atenção de vocês e vamos fazer uma precezinha de encerramento. Obrigado, Senhor, por estes ensinamentos. Obrigado pela experiência de ser criatura da tua criação, de ser tua obra na criação e poder também, com a faculdade de ser tua centelha que tu nos deste, co-criar contigo, Senhor. Ainda que no erro, ainda que mais errando do que acertando, convictos de que desejamos cada vez mais acertar e errar menos. Pedindo então a tua proteção para os mentores, amigos e a tua orientação hoje e sempre. Nos despedimos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.